Logo a seguir, meus irmãos, ainda de pé, vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Acharam? 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17. Acharam? Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordeceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto ao que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos, que guardem estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro. Conserve-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente a água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa tua palavra. Que neste momento o Senhor possa falar de maneira poderosa aos nossos corações, que a nossa mente possa sair daqui iluminada. Nos ajuda, Senhor, a compreender e entender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, domingo passado foi ensinado que os presbíteros que presidem bem, eles têm que ser remunerados, né? Eles têm que ser sustentados pela igreja. Foi o que eu falei semana passada. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar o outro lado, do outro lado para o presbítero. Se de um lado ele tem que ser honrado, ele tem que ser remunerado, do outro lado, se ele não andar de acordo com a palavra de Deus, ele tem que ser disciplinado. Então, a partir de agora, Paulo ele vai ensinar a Timóteo a disciplinar o presbítero, e depois ele vai ensinar também sobre a consagração de presbíteros. Então aqui, Paulo, ele acabando de falar sobre a honra e a remuneração ao trabalho do presbítero,
ele vai falar assim, ó, não aceite, no versículo 19, não aceite denúncia contra presbíteros. O que Paulo está nos ensinando? Que a disciplina na vida de um presbítero não pode ser algo leviano. Não pode ser acusações levianas, mentirosas, inconsequentes e de pessoas descrentes. Não pode ser. Então nós hoje temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é algo que somente aconteceu nesta época, é algo que tem acontecido no percurso ou no decurso da igreja. A gente vai ver, irmão, que os inimigos do evangelho, muitas vezes eles vão se vingar no ministro do evangelho. Paulo, quando ele está escrevendo aqui, isso aqui era algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Era algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então, irmão, uma campanha baseada em boatos sujos pode arruinar completamente o ministério de um líder. Pode arruinar. Eu conheço uma pessoa que o que Paulo está falando, não aceite denúncias contra o presbítero, a não ser, aí vai falar, a não ser por testemunhas. Eu conheço uma pessoa que uma pessoa fez uma calúnia a essa outra pessoa. E se o pastor acreditasse na calúnia dessa única pessoa, desse único casal, de repente a pessoa hoje estaria arruinada. Mas o que o pastor fez quando ele recebeu essa denúncia, essa calúnia? Ele fez uma reunião com os irmãos. Então os irmãos viram que esta pessoa não era nada daquilo que aquela uma pessoa falou. Então, para a gente ter uma noção como que isso é muito importante, a gente viver texto ou dentro da palavra de Deus. Então nós não podemos, irmão, receber denúncias daquela outra pessoa através de uma pessoa só. Porque essa pessoa pode estar de uma maneira mentirosa caluniando a vida do outro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E muito cuidado com isso. Não é à toa que Paulo está deixando muito bem claro. Mas por que, irmão? Paulo está deixando isso claro. Ele não está falando que o presbítero ou a liderança, o pastor, o diácono, não pode receber denúncias. Mas tem que ter pessoas, mais de uma, para poder ver aquela cena e falar: olha, isso aí realmente está acontecendo. Isso aí realmente está acontecendo. Olha o que Paulo está falando. A questão não é de não receber. Se vocês verem um erro meu, vocês podem muito bem se reunir e levar adiante, porque isso é bíblico. Agora, a partir de uma pessoa, a gente tem que ficar desconfiado, independente de quem é essa pessoa ou não. Entende? É o que a Bíblia está falando. Não podemos aceitar denúncia contra presbítero. Aí ele vai falar assim, ó: se não, exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Uma acusação contra o presbítero deve ter, irmão, por base oral, de 2 ou 3 testemunhas. Entende?
de 2 ou 3 testemunhas. A lei, irmão, ela já exigia isso. Porque diante da lei você não poderia condenar uma pessoa através de uma testemunha só. Abre comigo lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo 15, por favor. Então já a lei, independentemente de quem quer que seja, já existia uma lei para proteger o indivíduo de calúnias. Olha o que diz aí Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento, olha, de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. A lei já exigia isto. Queixas, irmãos, injustificadas contra o presbítero podem ser impedidas, desmascarada, refutada, quando a igreja de fato ouviu 2 ou 3 testemunhas. Pode ser desmascaradas a denúncia. Quando uma pessoa se levanta contra um irmão, contra o presbítero, contra qualquer que for, e fale alguma coisa a respeito daquela pessoa, a mentira dessa pessoa pode cair por terra através das outras testemunhas que estão contra aquela única testemunha mentirosa. Tem pessoas aqui na igreja que o esposo estava num ônibus, na fila de um ônibus, num ponto do ônibus, e muito frio. E o que aconteceu? Ele saiu o ar, né? Saiu aquela fumaça da boca. Uma pessoa falou para o pastor que a pessoa estava fumando, e essa pessoa foi excluída e ele nunca mais voltou para a igreja. Olha só, então, a imprudência do líder. A imprudência. Nós não podemos ser imprudentes nesse ponto. Tem que existir uma investigação, como Paulo ele falou e está falando, uma investigação acurada sobre essa situação. Porque, entenda bem, eu e você, nós, um dia vamos prestar conta através dessas nossas atitudes incorretas e impensadas. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Se a Bíblia está nos ensinando que nós não podemos receber denúncia através de uma pessoa só, nós temos que ficar com a Bíblia. Entende? Temos que ficar com a palavra de Deus. Irmão, essa proteção para o acusado, o próprio Senhor Jesus, ele confirmou isso. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 18, versículo 16, irmãos. Por favor. Quantas pessoas, querido, já foram caluniadas sem direito de resposta? Irmãos, e olha, uma vez, uma pessoa morreu. Aquela multidão apedrejou, pegou aquela pessoa de pancada. Por quê? Uma pessoa falou que aquela pessoa ali era uma pessoa que tinha abusado de uma criança, que a pessoa era doente, ela tinha dificuldade na sua mente. Aquela multidão não quis saber, por causa de um falou, é ele, é ela. Foram correr atrás daquela moça, espancaram até aquela moça morrer.
Então, o que um boato ele é capaz de fazer na vida de uma única pessoa por causa de um indivíduo irresponsável? Irresponsável e muitas vezes descrentes que está no nosso meio. Porque, irmão, eu levantar falso testemunho contra a vida do meu irmão, que faz parte do meu corpo, que é o corpo de Cristo, eu só posso ser o quê? Um descrente. Eu não sou crente. Porque quando eu levanto um falso testemunho contra a vida de Davi, o que eu espero que faça ou que aconteça na vida de Davi? Destruição. Então nós temos que prestar atenção até de onde que está vindo a fonte. Quem é a fonte? De onde que está vindo essa fonte? Essa informação, quem é que está passando adiante dessa informação? Temos que tomar cuidado. Não só, irmão, no nosso âmbito eclesiástico, mas também no meio secular, no meio dos nossos familiares, nós temos que tomar cuidado, tá? Tomar muito cuidado com isso. Olha o que Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 18, versículo 16. Se porém não te ouvir o irmão, leva contigo duas pessoas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra o quê? Se estabeleça. Entende? Então, Jesus ele está confirmando mais uma vez o que a lei ordenava. Se você foi corrigir o teu irmão não te ouviu, você e ele não te ouviu, o que é que você tem que fazer? Eu tenho que pegar e levar 2 pessoas para que o testemunho se estabeleça. Aí se essa pessoa não ouvir, aí você tem que trazer a igreja e pronto, e acabou. É o que Jesus ele ensina lá em Mateus 18. O próprio apóstolo Paulo, irmão, ele recorre a essa lei diante dos coríntios. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, por favor. Segunda Coríntios 12, 1. Olha o que Paulo fala. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será o quê? Decidida. Irmão, olha a importância, olha o que Paulo, olha o apóstolo Paulo. Será que a palavra do apóstolo Paulo não tinha peso? Do apóstolo Paulo não tinha peso? Tinha peso. Aí Paulo, ele está levando mais pessoas para poder testemunhar. Independente de que quer que seja, tem que haver o que? Testemunhas. Por isso que às vezes quando nós vamos conversar com alguns irmãos, quando o assunto não é muito bom, o que o pastor faz? Conversa ele e traz mais umas pessoas que ele confia, para poder 2 ou 3 testemunhas ali falar, não, falou isso, não falou isso, não, isso aí ele falou realmente, está ali baseado biblicamente. Se o apóstolo Paulo, ele levou 2 ou 3 testemunhos, como ele diz, e toda a questão será decidida, nós também temos que fazer o mesmo. Em questões, em denúncias, em disciplinas, tem que ter mais pessoas reunidas para ter testemunha daquilo que foi falado. Porque senão fica eu vou conversar com o Juan, eu sozinho. Aí o Juan fica, não falou isso. Aí eu falei, não falou, eu falei.
Então, 2, 3 testemunhas para que fica... Não, falou sim. Não, isso aí realmente ele não falou, não. Fica decidida essa questão. Então, quanto o presbítero, tem que haver o quê? Testemunhas. Mas somente contra o presbítero? Não, contra uma pessoa também. A lei fala, independente de que quer que seja. Mas como que o evangelho, ele tem inimigo? Muitas calúnias se levantam através da vida de um líder. Muitos, e não são poucos. Tem vida de homens totalmente aí arruinada. A Michele tem uma colega que hoje em dia ela está na farra, mas ela fala o que aconteceu na igreja. A calúnia que se levantaram contra ela. E ela era a nora do pastor. Levantaram uma calúnia contra ela e o próprio pastor ficou contra ela. Até hoje ela é casada com o filho do pastor lá e tal, mas ela não está na igreja, o filho do pastor está, ela não está. E ela fala que levantaram uma calúnia contra ela. Então temos que tomar cuidado. Muito cuidado contra isso. Aí Paulo ele vai falar assim, olha. Não aceite denúncias contra o presbítero. Se haver denúncia, tem que ter testemunhas. Agora, olha o versículo de número 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Quanto aos que vivem no pecado, tudo indica, irmão, aqui, que quando Paulo ele escreve esse texto, tinha pessoas que já tinham sido exortadas, mas que continuava na prática. Não tinha dado ouvido a essa exortação. Aí Paulo está falando, quanto àqueles que vivem no pecado, quando a denúncia da pessoa, juntamente com aquelas testemunhas, é verdadeira contra o presbítero ele não pode deixar de ser o quê? Punido. Ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido, irmão. Se eu andar em pecado, a minha vida não pode ser poupada. Eu tenho que receber punição. É o que Paulo está falando. Quanto aos que vivem em pecado. Charles Spurgeon ele vai dizer que um ministro em piedade, se é uma vida santa, é o maior agente do diabo, é uma igreja. É o maior agente do diabo numa igreja. É o que Charles Spurgeon ele vai dizer. É por isso que Paulo, quando ele aconselha Timóteo, ele fala assim, Timóteo, seja padrão dos fiéis. Na palavra, procedimento, fé, amor, pureza, seja padrão dos fiéis. Porque, irmão, o pecado do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos que os pecados do demais membros da igreja. Por que são mais graves? Porque o líder peca mesmo tendo maior conhecimento. São mais graves. Então, quando eu peco, o meu pecado é mais grave do que o de vocês. Por que mais hipócrita? Por quê? Porque, irmão, o líder ele convoca o povo a viver em santidade e muitas vezes pratica o pecado em secreto. É hipocrisia. Eu coloco uma máscara aqui e impulsiono, exorto vocês, aconselho vocês a buscar santidade enquanto eu no oculto estou pecando. Hipocrisia, coloco uma máscara. E por que mais danoso? Porque
Quando um líder cai, mais pessoas são atingidas. Quantas pessoas aí hoje estão prostradas porque olhou para o líder e ele caiu, e essa pessoa pega a queda desse líder e coloca no mesmo pacote, como todas as pessoas são iguais, e pronto, acabou. E não é assim. Paulo, ele ensinou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Existem muitos homens de Deus aí, porém as coisas boas, irmão, elas não caminham na mesma velocidade que as coisas ruins. O pastor pode fazer 1000 coisas boas, mas se ele tropeçar uma única vez, já era. Já era. Então, irmão, por causa da responsabilidade da liderança, é que nós temos que tomar cuidado em fazer acusações levianas. Porque eu, ou pastor, ou qualquer um outro líder, presbítero, quem quer que seja, que esteja na frente da igreja, ele vai responder muito mais do que qualquer um dos membros. Tiago fala isso, capítulo 3, versículo 1. Quanto mais é dado, mais será cobrado. E o que Paulo está falando? Aqueles que vivem em pecado, eles têm que ser denunciados, não podem ser poupados. Aliás, irmãos, como diz lá em Levítico, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7, o pecado do líder, ele deve ser punido com muito mais severidade. Muito mais. Então, se eu pecar, a disciplina sobre a minha vida tem que ser muito mais do que a disciplina de qualquer membro. Porque o meu pecado é mais grave, o meu pecado é mais hipócrita, o meu pecado é mais danoso. Lá em Levítico, Deus, ele deu a ordem a Moisés: Moisés, quando o sacerdote pecar, novilho, não pode ser outro tipo de animal, novilho. Quando o príncipe pecar, tem que ser um bode, não pode ser outro, tem que ser um bode mais pesado. Aí, dando continuidade, ele fala assim: quantos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos. Olha, pecados, irmão, público deve ser corrigido publicamente, para que haja temor, pois a disciplina visa não apenas a restaurar o faltoso, mas também prevenir os demais membros para que não caia no mesmo laço. Então, quando Paulo ele escreve na presença de todos, não é somente na presença das lideranças, é na presença de todos. A minha punição, ou a punição de qualquer um pastor, quando ele é punido, ele tem que ser repreendido na presença de todas as pessoas. Em muitos lugares, quando o líder peca, e a igreja não sabe, mas somente as lideranças sabem, o que eles fazem? Eles pegam aquele líder ali, botam o líder para viajar por um tempo, ou tira aquele líder da congregação, coloque outro lugar. É assim que fazem com a igreja, ou faz com a igreja de Deus. É assim que faz com a igreja de Deus. Enquanto que a Bíblia fala para que o presbítero tem que ser punido na presença de todos. A igreja, irmão, nunca pode dar ao mundo a ideia de que está tolerando o pecado, porque o pecado é maligníssimo. Uma laranja podre, o que ela faz com as outras laranjas? O que Paulo falou: um pouco de fermento leveda toda a massa.
Tira esse pouco de fermento aí, igreja de Corinto, que está aí, vai levedar todo. E o que Paulo está falando? Quando o presbítero ele é punido, os outros vão temer. Os outros não só vão temer, um exemplo aqui. O pastor Austin foi disciplinado. Um exemplo. Aí eu tenho que vigiar nessa disciplina aí que ele recebeu. Eu tenho que tomar cuidado nisso aí. Eu tenho que temer. Porque isso aí pode acontecer comigo. Então, agora eu vou andar o que mais? Vigilante. Porque Paulo ele está falando para que os outros venham a temer através da disciplina. Então, se nós, como líderes, somos disciplinados, vocês também serão disciplinados. E vocês vão o quê? Vão temer por causa da disciplina. E agora, irmão, isso aqui é muito sério que eu vou falar. Porque em poucos lugares a gente vê isso acontecendo. O que, Alex? Eu peco de uma maneira grave, o pastor me pega e me coloca aí 1 ano aí ou de banco, eu me arrependi do meu pecado, eu realmente me arrependi, coloca lá no banco, e daqui a pouco me coloca de novo no ministério, como presbítero, e eu continuo aqui ensinando a vocês. Irmão, dependendo do pecado, essa pessoa nunca mais poderá exercer o ofício de presbítero, será eternamente membro, dependendo do pecado, irmão. Eu posso muito bem ter caído, ter pecado de maneira grave, ter feito um grau de escândalo, mas eu me arrependi, eu voltei, estou como membro, mas eu nunca mais vou poder exercer o ministério que eu tinha antes. Por quê? Porque o que eu fiz foi coisa grave. O que eu fiz foi arruinar famílias. O meu mau exemplo trouxe uma catástrofe em muitas famílias, em muitas pessoas. Então nunca mais vou ter o direito de estar aqui. Posso ser membro, posso ser salvo, mas como liderança eu não posso mais. Então quando o camarada é pego num pecado, ele tem que ser punido, e dependendo da gravidade do pecado, ele nunca mais poderá exercer esse ministério aqui. É por isso que o líder, Paulo, ele fala para que ser exemplo, tem que ser padrão. Não podemos, irmão, vacilar nas nossas caminhadas. E não é isso que a gente vê acontecendo por aí. Não é isso. Não é isso, irmão. Agora entenda bem o que Paulo, irmão, olha o que Paulo ele vai falar. Porque nós às vezes temos essa dificuldade. Por que nós temos a dificuldade? Porque de repente aquela pessoa é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é uma pessoa que dizima muito alto, às vezes é uma pessoa que tem uma influência muito grande na igreja. Às vezes nós ficamos o quê? Com receio de disciplinar aquela pessoa, e através da disciplina daquela pessoa ali acontecer alguma coisa. Porque o que hoje em dia está acontecendo, irmão? O que acontece hoje, geralmente hoje? Eu sou disciplinado aqui, aí eu fico um tempinho, daqui a pouco eu meto o pé daqui, aí vou para outro lugar dirigir a igreja. É isso que tem acontecido. Em muitos lugares tem acontecido isso. A pessoa é disciplinada, ela fica um período ali, muito pouco, daqui a pouco sai dali e vai para outro lugar, e assim continua o seu ministério.
Mas o que Paulo vai escrever aqui agora é para nós termos um alerta muito grande. Porque olha o conselho que ele está dando a Timóteo. Irmão Timóteo, você não pode receber denúncia contra o presbítero a não ser de 2 ou 3 testemunhas, tá certo? Agora, Timóteo, aqueles que vivem no pecado, você tem que, corrigir na presença de todos, tá? Na presença de todos. Tem que disciplinar ele na presença de todos. Para quê? Para que os demais temam, tá bom? Agora, olha o que ele vai dizer, irmão. Conjuro-te perante Deus, versículo 21, e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo o que, irmão? Com parcialidade. Olha só o conselho que ele está dando, Timóteo. Quando ele fala que essa palavra conjura-te, ele está falando assim, olha, eu te encarrego, eu te admoesto solenemente, eu te ordeno, Timóteo. Aí qual é a ordem que ele está dando a Timóteo? A ordem é colocar essas disciplinas em prática. Aí olha o que ele fala, eu te ordeno. Irmão, Paulo ele está falando assim, olha, não aceite denúncias contra o presbítero, se não for através de 2 ou 3 pessoas. Agora, olha o que Paulo está falando, eu te conjuro na presença de Deus. A ordem que Paulo está dando, ele está falando que não é somente testemunha física, mas também Deus é o testemunha, Cristo é testemunha, os anjos é testemunha, que Timóteo tem que colocar isso em prática, que nós como liderança temos que colocar isso em prática. Por quê? Deus, Cristo, os anjos são testemunha dessa ordenação, desse mandamento. É o que ele está falando perante Deus. Ou seja, aos olhos do próprio Deus, de Cristo, dos anjos, essas instruções que Paulo está dando está sendo o quê? Aprovada. Irmão, quando nós comparamos esse texto aqui, acompanhe comigo aqui em 2 Timóteo, por favor, 4:1. Segunda Timóteo 4:1, acharam? Olha o que ele diz aqui, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. A gente vê que é a mesma linguagem, a linguagem é muito semelhante lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, com esse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, que nós estamos lendo, conjuro-te perante Deus. Então, o que nós acreditamos? Que Paulo está pensando aqui já no juízo final, porque lá ele está falando, conjuro-te perante Deus, olha o que ele fala lá, conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação. E aqui ele está falando, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, os anjos eleitos. Então o que está passando na mente do Paulo, tudo indica que é juízo final. Por que juízo final? Porque primeiramente Deus é o juiz. Quando ele fala, conjuro-te perante Deus, porque Deus ele é o juiz. Abre comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 23, irmãos. Olha o que diz. Olha o cuidado que nós temos que ter, irmão. Hebreus 12, 23, olha o que diz. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juízo que, irmão? De todos. Deus é o juiz.
Timóteo, conjuro-te perante Deus, o juiz. O que nós devemos estar cientes? Que nós estamos, irmão, agindo diante dos olhos de um Deus que é o juiz naquele grande dia. Juiz. Olha o que Paulo ele continua falando, não somente de Deus, mas também ele fala de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele teve a honra de quê? De julgar. Deus, ele é o Deus juiz, mas sobre o julgamento, Deus, ele deu essa responsabilidade ao seu Filho. Olha o que diz lá em 1 João, em Evangelho de João, irmão, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Então, irmão, Deus não julga diretamente, mas por intermédio de Jesus Cristo. Porque essa honra do juízo foi conferida a ele como recompensa pela expiação que ele operou. Olha o que diz lá em João, Evangelho de João 5, 22. Acharam? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o que, irmão? Todo o julgamento. Deus é o juiz, mas todo o julgamento está na mão de quem? Jesus Cristo. Abre comigo em Atos capítulo 17, versículo 31, por favor. Olha o que diz. Olha quem são as testemunhas que Paulo colocou diante de Timóteo. Então olha as testemunhas que está diante de nós. Olha a importância, irmão. Porque Paulo ele coloca essas testemunhas. Porque Timóteo estava tendo dificuldade de disciplinar certas pessoas. Pela influência, pela idade. E Paulo está falando, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Deus é juiz, Cristo Jesus é o quê? Ele é o que vai julgar. Olha o que diz lá em Atos 17, 31. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando o quê? Dentre os mortos. Quem é que vai julgar o mundo com justiça? Jesus. Olha em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz, irmãos, por favor. 2 Coríntios 5, 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Tribunal de quem? Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então Deus é o juiz, mas nós seremos, o mundo será julgado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, mas ele não para por aí. Ele fala assim, e os anjos eleitos. Os anjos eleitos aqui, irmão, são os anjos que não se rebelaram contra Deus. São os anjos. Os anjos, eles fazem parte do avanço da igreja. A gente vê isso. Na igreja primitiva, a gente vê anjos. Então os anjos, eles aparecem em cooperação com Cristo através do reino. Aí ele fala assim, ó, a Deus, a Jesus Cristo e aos anjos eleitos. Paulo ele falou o quê? Não pode haver denúncia contra o presbítero, a não ser a partir de 2 ou 3 testemunhas. Aqui quantas testemunhas ele está colocando?
diante de Timóteo? Deus, Jesus Cristo e os anjos eleitos. 3 testemunhas, Timóteo. Está aqui, Timóteo, 3 testemunhas. Por que ele coloca os anjos? Porque os anjos também, eles estão associados com Cristo na tarefa do juízo. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 13, versículo 27, por favor. Marcos 13, 27. Diz assim, Marcos 13, 27. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 27. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando a gente lê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, olha o que diz. Mais uma vez. A gente vai ver que os anjos estão associados a Cristo nessa tarefa. Olha o que diz. Se Marcos está falando que os anjos irá reunir os escolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, tudo indica que os anjos recolherão os redimidos e conduzirão os maus para o trono do juízo. Os anjos terão essa tarefa. Então, quando nós falamos em juízo, Paulo está falando para Timóteo: olha, minha testemunha, Deus, testemunha, Cristo, testemunha os anjos. Então, Timóteo, presta atenção. Nós, como líderes, temos que prestar essa atenção. O pastor Austin tem que prestar esta atenção. Porque não é questão de somente ser algo terreno, algo visível. O invisível também está acontecendo. Nós estamos diante. Quem é testemunha? Deus, Cristo e os anjos. Aí ele vai falar assim: olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos, que guarde este conselho. Que conselho foi esse, irmão? O que ele acabou de falar sobre a disciplina aos que vivem em pecado. Aí ele vai falar assim, ó, que guarde este conselho sem prevenção. O que é sem prevenção? Sem acepção. A igreja ou líder não pode ter 2 pesos e 2 medidas. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo tem que fazer isso. Tem que disciplinar sem acepção. Olha o que ele fala aqui: nada fazendo com parcialidade. Não podemos fazer as coisas com parcialidade. É o que Paulo está falando. A igreja, irmão de Deus, não pode tratar alguns membros com rigor e outros com complacência. Não podemos. Não pode aplicar a uns o rigor da lei e a outros regalias e privilégios. Não pode. Se é filho do pastor, tem que ser disciplinado da mesma maneira que o membro mais novo convertido entrou na igreja. Nós não podemos ficar presos à história quando é disciplina. Já aconteceu isso.
E um dia desse eu falei para o pastor, e ele concordou, porque a gente conversa muito. Eu falei: pastor, nós erramos isso, erramos feio. Aliviamos uma vez a vida de uma pessoa que não era para ser aliviado, mas porque existiam mais pessoas envolvidas, não mais pessoas envolvidas com o pecado daquela pessoa, não, envolvidas com ele ali. A gente ficou com receio de tomar certas atitudes e assim afetar também as pessoas ali. E eu falei para ele: isso nunca mais pode acontecer, pastor, independente de quem quer que seja, porque nós estamos diante de quem? De Deus, de Cristo e dos anjos eleitos, são testemunha desse conselho. Então, quem quer que seja, o pastor, ele não pode passar a mão na cabeça de ninguém, de ninguém. Um grande teólogo chamado Stott, ele diz, irmão, que um dos piores pecados é o favoritismo. E uma das principais virtudes é a imparcialidade. E às vezes nós, se nós não tomarmos cuidado, nós temos esse favoritismo para um lado. Às vezes nós queremos olhar a importância daquela pessoa. Às vezes nós olhamos pela influência daquela pessoa. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, isso não pode acontecer. Por quê? Porque no juízo final nós vamos responder por isso. Então, na igreja de Deus, independente de quem quer que seja, tem que ser disciplinado. É o que Paulo está falando para Timóteo: nada fazendo com parcialidade, tem que ser imparcial. A igreja, irmão, não está com o seu olhar voltado somente para o mundo visível, mas está rodeada pelo mundo invisível de Deus e os seus anjos. Entende? Não é somente o mundo visível, é o mundo invisível também que está de olho na igreja. E às vezes nós, pela reputação da igreja, nós toleramos alguns tipos de pecado por causa do rótulo da igreja. Se eu tomar certas atitudes, e o rótulo da igreja? O que será da Igreja Batista Reformada, Ministério Desejado? O que vai acontecer? Qual é o escândalo que essa igreja vai trazer? A gente ficamos com essa preocupação. E Paulo está falando: olha, diante de Deus, de Cristo Jesus, não faça nada com parcialidade. Se tiver que disciplinar, discipline quem quer que seja. Pode ser o bispo, pode ser o CEO da igreja, tem que ser disciplinado. Você tem que ser disciplinado, eu tenho que ser disciplinado. Não podemos fazer nada com parcialidade, irmão. É o que Paulo está nos ensinando, e isso aqui é um perigo. É um perigo. Se nós formos levados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, nós vamos ter dificuldade de cumprir esse mandamento. Vamos ter dificuldade. Mas a palavra está acima da nossa razão. A palavra, ela está acima das nossas emoções. A palavra está acima dos nossos sentimentos. Pode ser com o coração pesar, mas o pastor,
tem que disciplinar. O pastor tem que ser disciplinado se for pego na prática do pecado. Tem que ser disciplinado. Não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Por quê, Alex? Deus, Jesus Cristo e os anjos eleitos são testemunhas disso tudo. No juízo final, vamos responder. No juízo final, vamos responder. Irmãos, todo o céu está preocupado com a pureza da igreja. É isso aqui. A pureza da igreja. Nós somos a todo momento exortados a ser o que é ser santo. E o que Paulo está nos ensinando? Olha, a liderança, por maior que tenha influência, tem que ser disciplinada. Por quê? Deus está preocupado com a pureza do seu corpo. Pureza do seu corpo. Nós, a igreja, que tolera pecados dos presbíteros, para proteger, irmão, sua reputação na terra, vai perder a sua reputação no céu. Então, se nós, como igrejas, estivermos preocupados com a reputação, com o nome da igreja, e a igreja ser difamada, alguma coisa desse tipo, lá no céu, nós vamos pagar por isso. É por isso que Paulo está deixando muito bem claro para Timóteo: Timóteo, quando você pegar uma pessoa, independente de quem quer que seja, no pecado, disciplina. Vivem no pecado, disciplina. Aonde, Alex? Na presença de todos, para que os demais venham temer. Aí ele, para concluir isso, que Timóteo poderia estar com dificuldade de disciplinar certas pessoas naquele lugar da igreja de Éfeso, ancião, alguma coisa desse tipo, o que ele fala? Perante Deus, perante Cristo e perante os anjos. Guarde esses conselhos. Sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, irmãos, nós, como igreja de Cristo, nós temos que fazer as coisas sem parcialidade, ser imparcial. Temos que tomar cuidado. Por que nós temos que tomar essa atitude? Por que nós temos que deixar nossas emoções e sentimentos de lado? Porque estamos diante de Deus, o juiz, de Cristo que irá julgar, e dos anjos que vão recolher os eleitos e conduzir os maus para o tribunal de Cristo. É diante dessas pessoas. E isso tem que criar um temor no meu coração. Criar um temor no meu coração. Então, irmãos, fica então esse conselho para nós. Se o presbítero for pego em pecado, tem que disciplinar essa pessoa. Se os irmãos for pego em pecado, tem que ser disciplinado também. Por quê? Deus, Cristo e os anjos estão preocupados com a pureza do seu povo. Um pouco de fermento leveda toda massa. Semana que vem, nós damos continuidade do versículo 22 até o versículo 25. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando e louvando a Deus.